Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira assembleia do projeto BG Connect Trindade 1. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou proprietário da GPR Construções e vou conduzir com vocês hoje a reunião. O nosso objetivo é tratar os assuntos que a gente encaminhou de maneira prévia pelo edital, para que a gente possa de maneira colegiada despachar cada um dos assuntos. Essa assembleia ela ficará gravada. Ou seja, se algum investidor não pôde comparecer virtualmente, ele terá acesso depois juntamente com a ata. Então a gente tem uma equipe aqui que está gravando, vai disponibilizar o link e também a gente vai encaminhar a ata para que todo mundo tenha ciência daquilo que a gente debateu aqui hoje. Como é que funciona? A cada assembleia a gente vai antecipar os assuntos que a gente vai discutir, para que cada um possa analisar o que vai ser debatido. Então, aqui no dia 4 de setembro, a gente encaminhou esse edital para que cada um pudesse analisar. Em linhas gerais, nós vamos tratar aqui sobre 5 assuntos. Vou falar um pouco sobre a GPR, sobre a parte administrativa, depois eu vou passar para o André Loureiro, que é o contador da SPE, depois para o Dr. Carlos, que é o advogado da SPE. Em seguida, eu passo a palavra para a Roberta, que vai falar um pouco sobre a tese do desenvolvimento imobiliário. E aí a gente fecha a apresentação com o Rafael Lau, que é sócio e diretor da Baceto, onde ele vai fazer um panorama, né, geral do mercado imobiliário de Florianópolis. Preço de venda, preço de locação, novos lançamentos, né, e por aí vai. Então, aqui é uma linha do tempo, né, colocando quais são os principais assuntos que a gente vai tratar. A GPR nasceu com o objetivo de ser uma opção de aplicação financeira aos investidores. O investidor ele tem a opção de aplicar no CDI, em gado, em reflorestamento, e a GPR tenta ocupar nessa esteira de aplicações do investidor algo onde ele possa colocar um pouco do seu patrimônio, né, no mercado imobiliário aqui em Floripa. Então a gente atua exclusivamente nesse micronicho de construção a preço de custo, também chamado de preço real, construção por administração, cooperativa, enfim. Então a gente está há 11 anos no mercado, formando um grupo de investidores, né, para construir através da administração. Aqui a gente tem uma fotografia, né, dos principais números da GPR. Muita gente me pergunta, Eduardo, o que a GPR já entregou, né, o que a GPR está desenvolvendo? Aí eu fiz aqui um resumo, né, para que você, investidor que nos assiste, possa ter ideia, né, do trabalho que a gente desenvolveu até esse momento. Eu também criei aqui uma linha do tempo para a gente falar rapidamente de cada um dos empreendimentos que a GPR já desenvolveu. O primeiro deles foi o Residencial Ampiesa, lá no bairro João Paulo. Então, foram 33 cotas, 2 torres e 4 mil de área construída. A gente entregou em 2018. Naquela ocasião, as nossas plantas elas eram um pouco maior, algo em torno de 75 metros. Depois a gente veio compactando as plantas. Como era, né, e como ficou. Na sequência, a gente desenvolveu o Residencial Living, que fica ali perto do Tritri, na conexão com a Lauro Linhares. Nesse projeto, a gente saiu de um 2D de 75 para um D de 69, né, 2D de 79 mais estúdio. Então a gente começou a entender um recado do investidor que era, quanto menor o ticket médio, mais eu tenho capacidade de aderir a futuros projetos. Na sequência, então como era, né, e como ficou. Na sequência, a gente desenvolveu o Residencial Up Easy Home, que inclusive, hoje a assembleia a gente está fazendo aqui no salão de festas. Diferente do Ampiesa e do Living, o Up ele trouxe para o investidor uma opção de loft duplex, que é uma tipologia onde você tem embaixo um estúdio e na parte de cima você tem uma suíte. Quando a gente apostou nesse produto, a gente ficou receoso se haveria, né, adesão dos investidores. E para nossa surpresa, foi o que vendeu primeiro. Então o Up, a gente fechou o grupo, comprou o terreno, construiu e entregou. Ele foi entregue agora no início de fevereiro desse ano. Na sequência, a gente desenvolveu um projeto na praia.
né? A gente fez uma pesquisa mercadológica em Canasvieiras e entendeu que existia muita oferta de 3, 4 e 2 dormitórios, mas pouca oferta de estúdio. Então o Imob Canas ele foi um produto formatado para atender um grupo de investidores que buscavam uma planta mais compacta. Então, se você tem 3 filhos, 2 carros, você não é o alvo do Imob Canas. Agora, se você é solteiro, um casal sem filho, um casal com um cachorrinho, o Imob Canas é um produto para você. Então, aqui, a gente desenvolveu estúdio e estúdio garden. Era o que o plano diretor naquela ocasião oportunava. Né? Agora mudou, a gente está com um zoneamento ali, que eu vou falar depois, que é o BG Canas, com mais 2 pavimentos. Esse é o início da fundação, lá do Imob. Bom, na sequência, a gente lançou o BG Connect Trindade 1, que é esse empreendimento no qual cada um de vocês é sócio. Aqui a localização, né, próximo do SIC, do Angeloni. E de maneira concomitante, a gente lançou também, junto com a Baceto, o BG Connect Canas, que traz uma proposta, né, usando todo o potencial construtivo do novo plano diretor. Então, no BG Connect Canas, a gente tem loft, tem garden, tem cobertura, tem estúdio padrão, né, são várias tipologias do mesmo empreendimento. E esse é o terreno, tá, que fica bem aqui na principal, próximo lá do Trapiche. E essa é a fachada. Por fim, nessa linha do tempo, a gente lançou o BG Connect Trindade 2. Porque quando a gente lançou o BG1, a gente percebeu que ainda ficaram muitos investidores aguardando um projeto que tivesse aquela tipologia, aquele conceito. Né? Então a gente entendeu que havia um espaço de mercado para a gente lançar mais um, que é esse que está na tela. A gente vendeu 100% das cotas também num curto espaço de tempo, né, e conseguiu transformar esse projeto também num sucesso comercial junto com a Baceto. Bom, agora vamos entrar para falar sobre qual vai ser o método de gestão desse projeto, o BG Trindade 1. Construir uma casa é um projeto, uma ponte é um projeto, uma escola é um projeto. E o nosso projeto BG1, ele também tem todas as características, né, de um projeto imobiliário. E a nossa metodologia de gestão é o PMI, ou seja, quais são os 3 principais pilares para que um projeto que seja considerado vencedor e eficaz, ele tem que levar em consideração para ser entregue com êxito. Está usando... Bom, o nosso objetivo ele é bem claro, é entregar o projeto dentro do prazo, dentro do orçado e com qualidade. Perceba que a qualidade não é meramente de um piso bem assentado ou uma parede que não descasca, mas sim uma qualidade de 360 graus, desde a prestação de contas, do fechamento contábil, das assembleias, da assessoria comercial na revenda futura aos investidores, quando o investidor pretende sair da operação, enfim. Então esses são os nossos 3 pilares na condução do projeto. Será que acabou a pilha? Então vai passando para mim aí. Pode? Quer tentar arrumar? Só tentar arrumar aqui o passador de slides. Agora, a parte administrativa, é importante também a gente fazer aqui algumas considerações. Muitas pessoas me perguntam, Eduardo, o que a gente está fazendo lá no projeto que eu percebi que o projeto ainda não começou? Então a gente tem algumas frentes administrativas. A primeira delas, por exemplo, foi transferir o terreno da dona Rosana para a SPE. Perceba que quando a gente olha para o aspecto jurídico, esse é o principal diferencial de uma SPE. Porque quando você integraliza o valor da entrada, automaticamente você já vira sócio do terreno. Então o que eu, investidor, tenho hoje no BG Trindade 1? A obra nem começou, mas eu sou sócio de um terreno lá na Trindade. Porque agora, na alteração contratual, esse terreno ele vai passar para o nome dos investidores. E aqui a gente tem, comprovando que o terreno da dona Rosana agora pertence ao BG Connect Trindade 1.
Bom, em paralelo, quando a gente comprou o terreno, o que a gente percebeu? Que no papel, na matrícula, o terreno tem 660. E quando a gente foi para a topografia, ele veio para 650. Então existe aí uma diferença de 10 metros quadrados que a gente precisa fazer a retificação do terreno. Como é que a gente faz isso? A gente contratou a Escala Topografia, uma empresa especialista nesse processo. Eles vão até os extremantes, fazem um comunicado, assinam, vão para o cartório e a gente finaliza a retificação do terreno. Então essa também é uma atividade que a gente vem desenvolvendo nesse período. Em paralelo, a gente contratou uma nova empresa para refazer o laudo de sondagem, né, para agora a gente conseguir confirmar o projeto estrutural. Então aqui na tela a gente tem uma empresa fazendo os golpes e a cada golpe ela tira uma amostra do terreno, ou seja, um estudo da geologia do local, para que em cima disso o engenheiro estrutural ele possa confirmar qual é a fundação do prédio. Aqui, outra pergunta também recorrente. Eduardo, mas eu passei lá na frente do terreno e vi que a casa está lá ainda. Por que a casa está lá ainda? Porque contratualmente, quando a gente assinou com a dona Rosana, a gente ofereceu para ela um período para ela desocupar o imóvel. Por quê? Porque ela comprou outro apartamento no João Paulo, mobiliou, a mobília não ficou pronta ainda, então ela não fez a mudança. Por outro lado, né, se vocês forem aqui perceber, a gente já tirou a piscina, ela está levando lá as rosas, a jabuticabeira, enfim. Então a desocupação ela já está acontecendo. Mas o mais importante de maneira concomitante, a gente já entrou na prefeitura naquele período, já solicitou o alvará de demolição da casa, que inclusive já foi concedido, e ele está aqui, ó, esse é o documento. Então assim que a dona Rosana desocupar, a gente vai lá e faz a demolição da casa. Bom, aqui, pessoal, a parte do cronograma, eu queria fazer uma explicação um pouco mais detalhada, porque essa também é uma pergunta que ocorre, né, com recorrência. A dificuldade que o investidor tem de se posicionar na linha do tempo. Porque assim, ele começa a pagar, aí daqui a pouco quem paga é a mulher, ou passa para a filha pagar. Aí ele diz, tá, mas por que a gente já pagou tanto e a obra nem começou ainda? Vamos lá ver o terreno, vamos lá na construtora. Então, para que o investidor possa ter uma noção total, eu vou colocar aqui, de uma maneira bem resumida, a linha do tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com os principais marcos. Quais são as datas que definem o projeto? A gente vai ter aqui o marco 0, depois o 12, o 24, o 36 e o 40. Do 0 ao 12, o que a gente tem aqui? A pré-obra. Do 12 ao 36, a gente tem a obra. E do 36 ao 40, a gente chama de habite-se. Ok? Então vamos lá. Esse período de pré-obra, a gente trabalha com duas frentes, uma frente administrativa e uma frente de caixa. Tá? Então vou colocar aqui, ó, a frente administrativa e de caixa. Aí eu vou explicar cada uma delas. O que é uma frente administrativa? A gente fechou o grupo, aí a gente começa. Tem que aprovar o projeto, tem que transferir o terreno, a gente tem que entrar com o pedido de alvará de demolição, alvará de obra, a gente precisa contratar os engenheiros complementares que juntamente com o arquiteto, eles vão fazer a compatibilização dos projetos, para que através da compatibilização a gente possa encontrar o quantitativo para gerar o orçamento, o planejamento. Então existe uma série de atividades administrativas que elas ficam compreendidas do 0 aos 12, ok? Depois, a gente tem aqui a parte de planejamento, orçamento e também a gestão como um todo. De 12 a 36, a gente tem a obra efetiva. Né? Então começam as reuniões, o empreiteiro, o acompanhamento de avanço físico, o acompanhamento de segurança do trabalho. Né? Então a gente tem ali o cronograma físico-financeiro e a obra acontece daqui até aqui. No final, por que a gente precisa de 4 meses para obter o habite-se?
Porque lá no início, de 0 ao 12, a gente foi na prefeitura, na vigilância e submeteu os projetos para aprovação. Quando a gente aprovou e construiu, quem vem aqui para auditar? Vem a prefeitura, o bombeiro e a vigilância. Eles vêm até o empreendimento para aferir, para ver a conformidade entre aquilo que a gente aprovou, a execução da obra e o que foi entregue. E se a gente tiver 100%, geralmente é uma luz de emergência, tem que colocar ali, né, algo que não estava, uma faixa e tal, a gente vai lá, faz o arremate e aí então sai o habite do prédio, certo? Então, se a gente for pegar um binóculo ou for botar uma lupa, essa é mais ou menos a visão panorâmica, né, do empreendimento como um todo, do projeto como um todo. Então, por isso que quando o investidor ele chegar lá na obra e ele perceber que ela está tapumada, que ela ainda não começou, é só ele analisar, né, a linha do tempo para entender tudo que envolve, né, um projeto imobiliário. Aí tem uma outra questão que eu vou engatar em seguida, que é o seguinte: Eduardo, mas lá em Balneário Camboriú, lá em Nova Trento, lá em Criciúma, existem empresas que fazem obra num cronograma mais compacto. Por que a gente não faz também? Então, eu vou explicar através de números. Imagina o seguinte: você paga hoje em 36 vezes, de mais ou menos 3 mil por mês. Tá? E aqui você tem o apartamento pronto. Se a gente fosse compactar a jornada em 15 vezes, você pagaria 10 mil por mês. Tá? Então, veja que a gente está sempre falando de caixa. Se eu tenho um ciclo de 36 meses, eu pago 3 por mês e a parcelinha cabe no bolso, ok? Fora o reforço e a entrada. Agora, se eu quero reduzir o cronograma, eu vou ter que passar a pagar 10 mil por mês. Aí o investidor fala, mas 10 mil por mês eu não consigo. Então, a linha do tempo da obra ela também está relacionada à quantidade de aporte que a gente faz mensalmente. Então, por isso que os projetos da GPR, bem como da Nova, da Placon, do Grupo Du, da RV, enfim, todos os players que trabalham nesse modelo de negócio aqui em Floripa, eles trabalham mais ou menos dentro dessa linha do tempo que eu apresentei aqui, tá bom? Dando sequência, tá, eu queria também contextualizar para o investidor essa fase de pré-obra. Essa foto aqui na tela é o kick-off do nosso projeto. A primeira reunião para o CENI arquiteto conhecer o cara do elétrico, estrutural, climatização, para todo mundo se entrosar, a gente faz presencialmente. Depois, as reuniões acabam sendo virtual, como essa aqui na tela. Esse outro slide aqui, eu vou falar um pouco sobre o BIM, né, que é a metodologia que a gente utiliza. O que é o BIM? É a modelagem da informação da construção. Então, a gente usa o que há de mais avançado em você modelar o prédio dentro do computador, resolver todas as interferências. Primeiro você encontra as interferências, depois você resolve. Quando você resolve uma interferência, você reduz o custo na obra e você ganha em velocidade. Então, modelar em 3D é uma ferramenta eficaz para custo e prazo. Desculpa, aqui, por exemplo, a gente estava discutindo que, após o lançamento do estrutural, apareceu um pilar aqui, ó, dentro da vaga de garagem. Então, o que é isso? É uma interferência que tem que ser resolvida. Onde eu moro, por exemplo, existe um pilar no hall de entrada. Você chega ali no Plaza Mediterrâneo, tem um pilar. Então, quer dizer, na época do pré-obra, ninguém viu que aquele pilar ia matar o hall de entrada. Então, são detalhes nesse sentido que é importante, né, a gente resolver para depois ter um prédio bem funcional. Para finalizar essa parte de compatibilização e mostrar a complexidade que para a gente entender esse período aqui de pré-obra, eu vou passar um vídeo bem rápido, de 30 segundos, onde acontece a sobreposição de várias disciplinas ao mesmo tempo, né, e toda a interferência que eventualmente pode ocorrer. Tá? Vou pedir para o Alex subir esse vídeo para a gente.
Bom, então deu para ter uma ideia, né, dessa complexidade que é você conseguir compatibilizar um projeto desse tamanho. Pois bem, agora a gente entra numa outra fase aqui da apresentação, que é qual é a forma que a GPR faz para prestar contas sobre o andamento do projeto. Nós temos 4 maneiras de fazer essa prestação. Percebam que cada empresa trabalha de uma forma, né? Essa é a maneira como a GPR faz a prestação. A primeira delas, que está aqui na tela, são as assembleias, que é o evento como hoje. Então a gente traz a equipe aqui, a gente apresenta o cronograma, a gente fala sobre as atividades. Se tiver alguma questão para deliberar de maneira colegiada, a gente faz em conjunto, enfim. A segunda forma é através do caderno de gestão. Então, todo mês, de maneira religiosa, há um fechamento contábil. Tudo que entra de receita e tudo que sai de despesa é auditado pela contabilidade. Né? Então, não existe nada gerencial nesse modelo de negócio, é tudo fiscal. Tá? Então, eu acho que esse é um instrumento, né, que mais dá credibilidade para uma SPE, que é a auditoria contábil que é feito pelo André Loureiro e a equipe dele, e depois ele vai falar um pouco a respeito disso. Só que assim, nem todo mundo gosta de receber relatório, de olhar gráfico, então a GPR também presta contas presencialmente. Então aqui na tela a gente tem um casal não, tem mãe e filha ucranianas que investem com a GPR e não gostam de ir no site, não querem receber relatório e elas vieram conversar, para que eu possa verbalizar para elas qual é o status da obra, para onde a gente vai, se elas vendem, se elas alugam, enfim. E quando a obra começa a aparecer, que é esse momento aqui, as visitas elas deixam de ser na sede da GPR e passam a ser na obra. Então vem o investidor com o irmão dele, com a mulher, com os filhos, e a gente faz lá um tour dentro da obra, certo? Então essas são as 4 formas que a gente tem aí de prestar contas. Bom, onde é que fica todo esse material? Se você acessar gprinvestimentos.com.br, entrar lá na área do investidor, área do investidor, você vai selecionar o seu projeto e vai digitar a senha. Aí vai abrir um espaço que tem toda a documentação do projeto. O que tem lá? O vídeo da assembleia, a ata da assembleia, o projeto aprovado, né? Tudo relacionado ao empreendimento. Qual é a senha? Se você quiser anotar, GPR50. Ah, Eduardo, mas é a mesma senha para todo mundo? Sim, é a mesma senha para todo mundo, porque é uma sociedade, então há necessidade de ter senhas individuais. Ok? Bom, agora eu vou passar a palavra para o André Loureiro, que é o contador da SPE. A contabilidade dele se chama Construtábil, né? Construção e Contabilidade, e ele é especialista nesse modelo de negócio. E aí ele vai passar um pouco para vocês como é que funciona a contabilidade do empreendimento. Tudo bom, Eduardo? Vamos lá, pessoal. Bom, como o Eduardo já falou, meu nome é André Loureiro, eu sou o responsável pela Construtábil Contabilidade. A gente é uma empresa que está há 20 anos no mercado, trabalhando só com segmento de imobiliário. Né? A gente opera com construtoras, incorporadoras, construção a preço de custo, holdings familiares. Então, a gente está no mercado há bastante tempo. Com o Eduardo, a gente já trabalha há 5 anos, a gente vem tocando projetos juntos há 5 anos. Desde o segundo projeto, né, Eduardo? A gente já toca com vocês. E a nossa empresa está disponível, né, para prestar qualquer informação que qualquer um dos investidores queiram tirar, qualquer curiosidade que queiram ter. A gente elabora mensalmente os relatórios de prestação de contas, e eles são disponibilizados digitalmente. Também a nossa equipe está disposta a todo momento para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto relacionadas à parte de prestação de contas, quanto à parte de alterações contratuais, de entrada no quadro societário da empresa, qualquer informação relativa a isso também, a gente está disponível e à disposição de vocês. Seria isso, Eduardo? Devolver o meu microfone. Isso aí. Bom, voltou? Essa é a empresa, né, do André, para quem não conhece, Construtável. Pessoal, agora eu queria abordar também um tema
que é uma matemática, mas eu acho que ela é importante. Uma pergunta que me fazem com recorrência. Eduardo, qual é a melhor forma de aderir ao projeto? Quando eu olho para a pessoa física ou jurídica, aí eu falo, depende. Aí eu pergunto, qual é o seu objetivo? Aí ele fala, não sei. Então primeiro tem que definir. Olha, Eduardo, eu quero fazer carteira de locação. Eu vivo de renda passiva de locação. A gente vai aderir de uma forma. Não, Eduardo, meu negócio é vender. Eu compro, vendo, compro, vendo. Então tem que aderir de outra forma. Só que assim, quando eu falo isso, o investidor ele fala, tá, vou ver. Mas fica por isso. E eu tenho um amigo, tá, que ele tem 15 apartamentos aqui em Floripa, e a gente é muito amigo, então eu falei, olha, 15 apartamentos na pessoa física, olha o valor que tu está pagando na locação, de imposto e tal. Aí isso me motivou, né, já como a gente é muito amigo, eu falei, cara, eu vou fazer um cálculo, vou validar com o André, que é o contador, e vou te apresentar. Que é esse cálculo aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou tentar ser bem pedagógico, por isso que eu coloquei que o valor da cota é 100 mil. É hipotético. Vamos imaginar o seguinte, você integralizou 100, vendeu por 150, você pagou o corretor, lucro líquido, o ganho de capital, você teve um lucro líquido de 34.850, ok? Todo mundo tranquilo até aqui? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o slide e vou mudar a forma de análise. Então aqui, ó, se eu for vender na pessoa física, é aquela fotografia. Se eu for vender na pessoa jurídica, o cálculo é outro e o resultado é outro. Então agora ele está em 31, é tudo a mesma coisa, tá? O cálculo. Agora eu vou lá, vou mudar de novo. Eduardo, eu vendi na holding, na administradora de bens. É outro cálculo, ok? Então, de maneira resumida, está aqui no quadro. Se você, investidor que me assiste agora, tem como objetivo vender a sua cota, a melhor forma de aderir à sociedade é na pessoa física. Seja você, sua esposa, seu primo, seu tio, né? Por quê? Porque aqui você vai pagar menos imposto e, consequentemente, você vai ter um lucro maior. Então, essa é a conta, certo? Agora vamos lá. Vou mudar. Eduardo, eu só faço locação. Eu entro como? Pessoa física ou jurídica? Então está aqui na tela para você validar comigo. De novo, eu estou usando aqui que é hipotético, tá? O 3 mil reais que você vai ter de receita no seu estúdio. Aí você vai descontar, de novo hipotético também, imobiliário, imposto federal, né? Esse aqui é o resultado líquido mensal da sua locação. Vai ficar tudo a mesma coisa e agora eu só vou mudar da pessoa física para a pessoa jurídica. Eu coloquei aqui lucro presumido. Pode ser lucro real, mas para facilitar. Então o seu resultado, se você entrar na pessoa jurídica na locação, é esse aqui. E quando eu mudo a tela, eu venho aqui para holding e fica o mesmo resultado, ok? Então, se você pretende alugar o seu imóvel, a melhor forma de você aderir é na pessoa jurídica / holding, ok? Aí vamos lá, o investidor também pergunta, Eduardo, mas eu quero saber de você, o que você faria se fosse você? Eu também invisto, mas nem todo mundo pede a minha opinião, então eu vou falar. Eu, Eduardo, se tivesse no BG Connect Trindade 1, eu participaria de todo o projeto, mobiliaria o apartamento e colocaria para alugar. Agora, claro, cada investidor vai analisar o seu momento, o seu plano de sucessão, né, a sua finanças pessoais para decidir qual é a melhor forma de aderir e de monetizar. E antes disso, eu também vou me esforçar aqui para fazer um entendimento com vocês, que também, assim, outra pergunta que me fazem com frequência, Eduardo, agora eu entendi, né, se eu entro na pessoa física ou jurídica. Mas eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para monetizar? Eu só consigo monetizar depois de pronto? Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tá? 5 formas para você monetizar. Ok? A primeira forma a gente vai chamar de cessão. A segunda forma, moeda de troca. Eu vou explicar. Bom, vamos lá. Imagina que quando você conheceu o projeto,
o projeto estava lá, sem aprovação, sem o grupo fechado, e o terreno era um terreno baldio lá, uma casa. É um cenário. 1 ano depois, o projeto já começa a aparecer. Então, se você embarcou lá no início, e agora, 1 ano depois, você vai desembarcar, o que você faz? Através de um termo de cessão, você cede o seu lugar para um outro investidor e, em função disso, você cobra um ágio. É um termo de cessão entre vocês. Então, essa é a primeira forma que você tem para fazer dinheiro. Qual é a segunda forma? Exemplo, você quer comprar uma cobertura na beira-mar. Essa cobertura custa 2 milhões. Aí você chega na mesa de negociação e oferece um apartamento na Palhoça de 4 quartos por 1 milhão. 2 milhões, 1 milhão. Vai dar negócio? Dificilmente não. Por quê? Porque o seu apartamento é muito grande para entrar na negociação. E a construtora ela vai querer uma torna maior em dinheiro. Agora, se você chegar com o BG Connect Trindade 1 na mesa de negociação, onde você tem um apartamento compacto, com liquidez, a probabilidade de 2 milhões você colocar 500 mil, essa cota e dar 1,5 milhão na volta em dinheiro, ela torna a negociação mais viável. Então eu já vi acontecer diversos momentos nesses 11 anos de GPR, onde os investidores usaram a cota para pagar parte de um terreno na lagoa, para dar de entrada numa cobertura. Por quê? Porque o nosso ticket médio e a nossa planta ela é mais compacta. Ok? Agora vamos lá. Isso aqui a gente está falando durante, né? O prédio ainda não está pronto. Agora vamos lá. Terceira forma de você monetizar. Você pode morar. Depois, você pode vender. E por fim, você pode alugar. Eduardo, por que eu vou ganhar dinheiro se eu morar? Eu tento ser o mais pedagógico possível, né? Então assim, eu vim lá de Criciúma, a minha filha quer estudar aqui. É melhor eu participar de uma SPE, construir para mim mesmo com outras pessoas e depois ela morar e eu não pagar aluguel? Ou é melhor eu vir aqui comprar um imóvel pronto e dar para ela morar pagando aluguel? Pagando aluguel não, morando no lugar que eu tive que comprar para ela morar. Então assim, quando eu moro, né, como eu construí para mim mesmo, eu não estou pagando o lucro de ninguém. Então eu também estou ganhando dinheiro. Lembrando que o sucesso da negociação no projeto imobiliário está na compra. Eu preciso ter manga para revender. Se eu compro mal, eu vendo mal. Se eu comprar bem, abaixo do preço, numa SPE ou de alguém, sei lá, em leilão, eu tenho mais probabilidade de fazer dinheiro. Então, terceira forma, morar. A quarta forma é a mais simples de entender. O prédio ficou pronto, a matrícula está individualizada, você integralizou 350, alguém vem e paga 550, você sai da operação com lucro. E a quinta forma de você monetizar é alugando. Aí lembrando que na locação você tem aqui o Airbnb e a imobiliária tradicional, ok? Tem diferença aqui e aqui? Na minha opinião, tem. E eu vou explicar por quê. De novo, se eu tenho um apartamento em Floripa no Airbnb, eu tenho o quê? Eu tenho a posse e a propriedade do imóvel. Ou seja, quando eu venho de Criciúma, eu falo Criciúma porque eu sou de Criciúma, e eu quero usar, eu tiro ele do Airbnb e uso no carnaval, na virada do ano, 7 de setembro. Quando eu vou embora, eu devolvo ele para a plataforma e eu fico monetizando. Por quê? Porque aqui no Airbnb eu tenho posse de propriedade. Quando eu vou para a imobiliária tradicional, eu tenho o quê? Eu tenho só a propriedade, eu não tenho mais a posse. Eu não posso falar o seguinte, olha amigo, eu estou chegando aí no carnaval e eu quero que tu saia, que a minha família quer usar. Não, pela lei do inquilinato o cara não pode sair. Não pode não, ele não vai sair. Então, o alugar, você tem essas duas possibilidades. E aí, para finalizar, outra pergunta também. Eduardo, e qual é o diagnóstico de faturamento? Onde é que eu faço mais dinheiro? Tá? No meu entendimento, a gente tem aqui mais ou menos, tá, o mesmo valor. Estou falando por ano, né? 40 mil por ano. Aí vamos lá. Tem diferença? Tem diferença. Por quê? Na imobiliária tradicional, você vai fazer de janeiro até dezembro, mais ou menos R$3 mil, R$2.800 todos os meses. Isso de maneira regular. Quando eu vou para o Airbnb, eu não tenho a curva, eu não tenho uma linha assim. Eu vou ter assim, ó.
Ora eu vou ter uma diária maior e ora eu vou ter uma diária menor. Então aqui eu tomo mais risco, porque nem sempre vai ter, mas por outro lado eu consigo fazer diárias com um valor mais agressivo, né, do que aqui. Então, de maneira geral, né, essas são as 5 formas de você fazer dinheiro com a sua cota. Pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Carlos, né, que é o jurídico do empreendimento. E eu também, com isso, eu pretendo mostrar, né, para os investidores que o projeto imobiliário BG Connect Trindade 1, ele não está apropriado somente na GPR. Você tem uma equipe multidisciplinar de pessoas que trabalham não para a GPR. Perceba que o André Loureiro não é o contador da GPR, ele é o contador da SPR. Da mesma forma, o Dr. Carlos, né, junto com a Fernanda, eles não são os advogados da GPR, eles são advogados do grupo. Então, é uma maneira que a gente entende, né, de fazer sentido para o investidor, para que ele possa perceber que existem várias pessoas trabalhando para o projeto. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Fernanda. Estou falando em nome do escritório Alberto Andrade, escritório de advocacia. E hoje estou aqui para apresentar um pouco a nossa estrutura. Nós temos o Dr. Carlos Alberto Andrade, é o sócio fundador do escritório. E tem eu, Fernanda Henke Rutz, também atuante em direito imobiliário. Aqui a gente consegue ver que ele é advogado, palestrante, empresário, professor, com uma trajetória no mercado imobiliário desde 2019. Eu também sou advogada, com uma trajetória no mercado imobiliário desde 2021. O escritório, ele presta serviço especializado em direito imobiliário e também em direito empresarial. A gente atua em todo o território nacional, prestando serviço para imobiliárias, para investidores, corretores de imóveis. E o nosso escritório ele tem como especialidade especializado em SPE, Sociedade com Propósito Específico, diligência de compra de terreno, desenvolvimento de instrumentos jurídicos e assessoria jurídica mensal para a SPE. Aqui a gente entra um pouquinho no que seria essa SPE, né? Essa sociedade com propósito específico que hoje vocês fazem parte. Então, é uma sociedade, como o próprio nome diz, com um propósito específico, que no caso de vocês é o empreendimento imobiliário, com prazo determinado, que ele tem o prazo para terminar as obras e ser entregue as unidades individualizadas nas matrículas, nas respectivas matrículas. Aqui eu trago para vocês um pouquinho as etapas da SPE, né? Aqui a gente tem a diligência da compra do terreno, chega o terreno para a gente faz toda a diligência para ver a viabilidade da compra desse terreno, a gente tira todas as certidões, a gente verifica a matrícula, se é um terreno de posse, se não é, se é necessário uso capião, como que a gente vai proceder com essa forma, e se está tudo ok, tudo nos conformes, a gente compra e adquire esse terreno, como é o caso de vocês, que já está no nome da SPE, o terreno já estava todo redondo, todo certo, e já está no nome da SPE. Com isso, vem o desenvolvimento dos instrumentos jurídicos, que seriam os contratos que vocês entraram. O contrato de adesão, o termo de acordo de cotistas, e isso a gente faz todo esse desenvolvimento do zero. Depois vem a assessoria jurídica mensal para a SPE até a conclusão do projeto. Então, a gente acompanha vocês desde o início ali, para vir o terreno, até o final da SPE, a gente está acompanhando juridicamente essas viabilidades para que vocês estejam de acordo com a lei e estejam em conformidade para que tenham a maior segurança jurídica nesse projeto. A realização do registro imobiliário com a individualização das matrículas e a criação do condomínio. Criado o condomínio, a SPE atingiu a sua finalidade e ela é extinta e vocês recebem as chaves com as matrículas individualizadas, tudo certinho.
Esse é o nosso escritório, a gente está aqui à disposição de vocês, a gente presta serviços para vocês, a gente é advogado da SPE e a gente está aqui inteiramente à disposição. Foi uma apresentação breve e rápida para vocês conhecerem um pouco do nosso escritório, um pouco da nossa estrutura e um pouco de como a gente trabalha do início ao fim nesse projeto. Vou passar a ver. Só troca, né? Bom, pessoal, no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu já vi no chat ali e tem algumas perguntas, a gente vai fazer toda a explicação no final. Agora eu vou passar a palavra para a Roberta Bueno, ela é sócia e diretora da Baceto Grupo, e ela vai falar um pouco sobre a tese de desenvolvimento imobiliário, sobre por que a gente entende que o BG Connect Cidade 1 pode ser um ativo financeiro para cada um de vocês. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Estamos aqui também com a equipe, obrigado equipe por auxiliar nesse processo aqui. Pessoal, muito prazer, eu sou a Roberta, alguns eu já tenho conversado, que são os investidores ao longo aí dessa jornada, né? E com aqueles que eu não tenho falado, fica o meu contato, ao final, caso vocês tenham interesse. Eu trabalho com a Baceto desde o ano de 2019, aqui na tela vocês vão ter um material que a gente preparou digitalmente. Nós somos um grupo imobiliário aqui no mercado de Florianópolis, não somos somente uma imobiliária. A Baceto hoje é uma holding aqui em Florianópolis, composta por 4 empresas, né? Estamos no mercado desde 2018, oficialmente como grupo. E aqui, em parceria com a GPR, desenvolvemos aí alguns projetos. Vocês podem conhecer as nossas marcas. Baceto Imóveis, que é a empresa que trabalha com a venda, oficialmente falando. Temos uma agência de marketing, que é a B1 Agência. Ela que foi a responsável por fazer a criação do material digital, obviamente com a contratação ali de renders e tudo mais, a gente preparou um material comercial para conseguir conversar com vocês com esses books digitais. Temos uma loteadora, que é a BS Urbanismo, onde a gente trabalha só com a parte horizontal, né? E, recentemente, a gente alterou até o nosso nome, eu estava comentando aqui com o pessoal, nós nos denominávamos B Grupo Empreendimentos, mas todos nos conhecem por Baceto. Então, vocês estão vendo aí em primeira mão, Baceto Empreendimentos, né? Essa parceria surgiu, aqui tem um pouco nesse material falando sobre a nossa visão, missão e valores, principalmente relacionado aos nossos valores, a nossa ética, comprometimento, a solidez em relação ao mercado, mas a transparência, né? Essa parceria surgiu para realmente aumentar o nosso desempenho comercial. A GPR veio agregando muito material, acho que baixei aqui, acabou não aparecendo ali, mas nós temos 3 projetos que o Eduardo comentou com vocês. BG Canas, BG Trindade 1, BG Trindade 2, foi um sucesso de vendas, e aí que entrou a nossa movimentação comercial nesse mercado de desenvolvimento, né? Unimos as forças de alguém que administra há tanto tempo no mercado, com muita solidez e muita transparência com os investidores, com a parte também comercial, envolvendo os investidores em boas rodadas de negócios, né? Hoje, os BGs, como carinhosamente a gente chama, eles estão aí somando 181 cotas que foram 100% comercializadas, e você também faz parte dessa jornada aqui conosco. Falando um pouco como desenvolvedora, temos outros projetos em parceria com as marcas e empresas que a gente tem, só estou passando aqui para vocês, para contar um pouco da história, né? Mas hoje a Baceto está focada em fazer um bom negócio para todos os investidores. E esse é um momento que conta com a fala aí que o Eduardo pediu para eu trazer para vocês, né? O desenvolvimento de projetos nessa modalidade aqui em Florianópolis, ele vem como uma opção de negócio. E investir em projetos SPE faz com que o investidor tenha a lucratividade desse negócio, né?
A nossa empresa, como holding, ela tem as outras empresas do grupo como uma gama, né, um ecossistema, porque a gente não presta serviços de forma externa, é justamente para as empresas do próprio grupo. Então, esse ecossistema que é fornecer a vocês esse tipo de projeto, esse tipo de negócio, e com a GPR a gente conseguiu conquistar esse marco. São 3 projetos ali relacionados tanto na Trindade e no bairro de Canasvieiras, mas que juntos somaram aí uma excelente opção de negócio. E para você que é investidor e fez a adesão tanto para morar ou investir, fazer sessão aqui no processo de venda, utilizar como moeda de troca ou até mesmo alugar, vai conseguir rentabilizar, né, alcançar aí o resultado financeiro que deseja. Ao final aí desse nosso encontro agora, vocês podem fazer questionamentos sobre esse bate-papo aqui. Essa assembleia ela serve para situar vocês, então, qual é a fase que a gente está de negócio, mas principalmente para mostrar as carinhas que estão por trás aqui. Agradeço a equipe da GPR de forma administrativa, que nem todos estão aqui, mas em nome do Eduardo, parabenizo pela estrutura. E, ao mesmo tempo, agradeço ao time comercial da Baceto, que fez esses negócios acontecerem, e também aos colegas, aos corretores externos, parceiros dessa jornada, que juntos conseguiram aí alcançar o marco das cotas 100% finalizadas. Tá, pessoal? Agradeço aí esse tempinho reservado para a minha fala e devolvo aqui para o Eduardo. Até mais. Bom, pessoal, dando sequência então aqui na apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre... Só passar aqui os slides. Sobre o mercado imobiliário, né, da Grande Florianópolis. Muitas pessoas não são daqui, a gente tem investidor de Chapecó, de Orleans, Nova Veneza, Criciúma, então parece simples para quem já está inserido no mercado imobiliário, mas quem não é aqui de Floripa não é tão simples assim. Então eu vou passar a palavra agora para o Rafael Lau, que ele é sócio-diretor da Baceto, e ele vai explanar e contextualizar um pouco a respeito do atual momento do mercado imobiliário. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Pessoal, antes de começar minha fala, eu gostaria de passar um vídeo aqui para vocês, que fala um pouco sobre Florianópolis e também a rentabilidade com relação à locação. Olha só essa notícia, gente. Florianópolis tem o 2º aluguel mais caro entre as capitais do país, isso só no mês de janeiro. Felipe Croix está chegando também ao vivo com a gente. Quanto está custando um metro quadrado na capital, Felipe? Bom dia. Olha, tá caro, viu, Paulo? Bom dia para você, bom dia, Marta, a todos que nos acompanham aqui no Santa Catarina no Ar. R$50 um metro quadrado aqui em Florianópolis, a capital catarinense. Esse índice é o índice FIPZAP, que é um índice que avalia os anúncios de aluguel em todo o Brasil. E entre 11 capitais que eles avaliaram, Florianópolis é a 2ª mais cara do país, ficando atrás somente de São Paulo. Então, Florianópolis com R$50 o metro quadrado. No Brasil, nas avaliações que eles fizeram, a média do metro quadrado é de R$43. A gente tem uma arte para você acompanhar comigo, as capitais que ficaram aí no topo dessa lista de capitais com aluguel mais caro no nosso país. São Paulo, então, com R$ 52,10 o metro quadrado. Florianópolis, R$ 50,34. Recife, R$ 40,05 o metro quadrado. Depois, Rio de Janeiro, com R$ 45,79. E Brasília, com R$ 42,18. Para se ter uma noção, Florianópolis está aí com R$ 50 o metro quadrado. São José, aqui na Grande Florianópolis, está com a média de R$ 38 o metro quadrado. Para a gente ter essa comparação. Agora, você de casa tem um palpite de qual que é o bairro que o aluguel está custando mais caro aqui? Porque essa é a média em Florianópolis, mas tem bairro que tem valor acima desse. Para você ter uma noção, está aí a arte para você na tela. Agronômica. Agronômica é o bairro com o metro quadrado mais caro do aluguel aqui em Florianópolis. Quase R$ 60, R$ 59,40 o metro quadrado. Depois, a região do centro, R$ 53,00. Saco dos Limões com 51. Itacorubi, que daí entra já na média da capital aqui de Florianópolis, com R$ 50,00. E depois a Trindade
com R$ 47,00 o metro quadrado. Tá caro morar de aluguel aqui na capital dos catarinenses, viu? Com vocês no estúdio. Tá tudo caro, Felipe. Não só aluguel, mas para comprar também tá muito caro. O negócio é economizar e ver se daqui para frente tem uma baixa aí nesses preços, né? Porque para a classe média, por exemplo, né, tá difícil morar em bairros até que não são tão visados assim, né? Aqui em Florianópolis, tá caro. O negócio é economizar e tentar procurar uma alternativa. Obrigado, Felipe. Valeu, produção, obrigado. Exatamente. Investidores, tá caro, sim, para quem aluga, mas não para quem investe. Boa noite, meu nome é Rafael Lau e hoje eu vou falar sobre o mercado imobiliário com vocês. Passando a apresentação aqui, por que em 5 anos o aluguel em Florianópolis subiu 100%? Essa é uma outra reportagem, eu não vou passar aqui, mas eu vou contextualizar e resumir um pouco sobre os motivos que levaram Florianópolis a aumentar o seu aluguel em valorização durante os últimos 5 anos em 100%. Quais são, né, os elementos, fatores que fazem ou fizeram isso acontecer? Bom, nesses 5 anos tivemos aí um episódio mundial, né, que podemos dizer que é a pandemia. A pandemia fez muitas pessoas, inclusive que moram em grandes metrópoles, como São Paulo, outras regiões, a buscarem uma qualidade de vida melhor. E aqui em Florianópolis, se a gente pegar o histórico do que aconteceu na questão da pandemia, temos aí situações em que houve, né, a questão da liberação com relação à quarentena muito mais cedo aqui, porque aqui é uma ilha, temos praia, temos qualidade de vida, temos segurança e principalmente temos saúde, pessoal. Bom, continuando aqui, vocês podem ver, né, que o aumento do aluguel, e não é uma fala minha apenas, mas com base em dados, a gente tem que durante os 5 anos, os últimos 5 anos, tivemos um aumento do aluguel em 95,77%. É o maior aumento de aluguel do Brasil comparado a outras capitais aqui. Então, Florianópolis, logo em seguida Curitiba, Goiânia, Recife, e vocês podem ver uma gritante diferença de Florianópolis com relação à posição depois do 4º, 5º ali. Temos Belo Horizonte, Fortaleza e assim vai. Além deste motivo, o que torna Florianópolis tão mais atrativa? Florianópolis é a capital mais rica do Brasil. Pô, Rafa, como assim mais rica? Temos mais dados aqui para vocês. A capital Florianópolis, em Santa Catarina, tem uma renda média por população de R$ 4.215. Então, quem vive em Floripa, vive bem, ganha bem, enfim, e vive em segurança. Passando aqui, mais um dos motivos para você, investidor, que já acertou nos nossos projetos, seguir aqui com os investimentos em Florianópolis. Valorização média anual dos imóveis ultrapassa de 15% nos últimos 12 anos. Isso aqui é com base na FIPZAP, claro, além de muitos outros portais que a gente utiliza como base de pesquisa, e 15% numa realidade hoje em Florianópolis, eu dizendo apenas no geral. Claro que temos variações, assim como vocês viram na reportagem, como na locação, que a gente está falando de, em média, de R$ 50 o metro quadrado para locação. Dependendo do bairro, a gente tem uma valorização. Então, posso dizer sim que 15% seria uma média realista, e cada bairro, né, que teremos ali como Norte, Jurerê, Canasvieiras, Trindade, Agronômica, muda a porcentagem, e vou te dizer, para cima, a margem que temos aqui de valorização é muito maior com relação a muitas regiões do Brasil. Florianópolis está entre as 10 cidades mais buscadas no mundo para Airbnb? Está sim. Se você for hoje no Google, inclusive hoje eu fui ver, só para me certificar também de que está, temos ali uma lista, busque assim, cidades brasileiras mais buscadas por Florianópolis. Você vai ver que Florianópolis está entre as 10 e está entre a 8ª, pelo menos hoje que eu vi. Tá? Podem entrar no Google se quiserem conferir agora comigo, tá tudo certo. E temos mais algumas informações. Espera aí, esse aqui é o Eduardo, voltando um pouquinho, tá? Então, bom, contextualizando aqui para vocês, não há motivos para não investir em Florianópolis. Além, vou repetir, sobre a qualidade de vida, segurança, temos a diversidade. Sim, Florianópolis é uma cidade, é a capital brasileira com diversidade, tanto étnica de regiões, temos as pessoas aqui do norte, do sul, do oeste, do leste, do Brasil inteiro, tá? E a grande maioria
são pessoas de fora. Se a gente for ver, são poucos os manezinhos hoje na ilha, né, os manezinhos realmente de Florianópolis, mas, enfim, isso prova que realmente tem uma grande migração aí de pessoas que vêm tanto para morar quanto para investir. E, então, posso dizer uma coisa para vocês, e eu deixo a minha última pergunta antes da minha saída. Me diga, há algum motivo ou elemento para você não investir ou morar em Florianópolis? Valeu. Pessoal, boa noite e muito obrigado aí. Eduardo, te passo a palavra aí. Vou ficar aqui. Então. Eu fico com o microfone. Valeu, gente. Pessoal, então, finalizando a nossa apresentação, como é o primeiro encontro, a gente ainda não teve outra oportunidade de conversar, eu gostaria de pedir para cada um de vocês anotar o meu WhatsApp, e se durante o projeto você sentir que não tive retorno da contabilidade, o boleto não chegou, eu quero visitar a obra, não sei com quem falar, sempre que você tiver alguma dificuldade relacionada ao projeto, você me chama e eu vou distribuir aqui entre os setores, tá? Então, se alguém ainda não tem o meu telefone, pode anotar. Pessoal, antes da gente abrir para perguntas e respostas, eu queria compartilhar com todos vocês que a GPR vai lançar o seu 8º projeto imobiliário na praia de Jurerê. A gente conseguiu assinar o contrato ontem, foi uma longa negociação, então eu trago em primeira mão. E qual vai ser a dinâmica desse projeto? Todos os investidores que são da base da GPR, que já participaram de algum projeto, eles terão a exclusividade de analisar o projeto antes de ele ser aberto ao mercado. E qual é a vantagem disso? Veja, se você chega primeiro no projeto, foi o que a gente falou, o sucesso está na compra. Né? Se você compra bem, você tem margem para vender bem. Então, quem chega primeiro, né, no caso dos investidores da GPR, você vai encontrar andar mais alto, face solar privilegiada, ventilação do banheiro orgânica, ventilação cruzada, enfim. Então, ter acesso ao projeto, né, de maneira antecipada é uma vantagem competitiva. Se faz sentido para você investir em Jurerê, pode colocar no chat ali, eu tenho interesse em Jurerê, e que no final, né, assim que a gente tiver o material pronto, a gente vai compartilhar com os investidores. Agora, a gente vai abrir aí um espaço para perguntas e respostas. Então, a nossa metodologia foi essa. A gente fez a apresentação e agora a gente vai responder pergunta por pergunta, né, se eventualmente houverem questionamentos, né, porque dessa forma a gente entende que a Assembleia foi mais produtiva. Então, a gente ia ficar parando e voltando para cada pergunta. Eu já vi que tem 2 perguntas ali, tá? Eu já vou responder que eu estava no chat ali, eu estava olhando. A primeira pergunta é o seguinte: explique melhor a cessão. Se você, em algum momento, antes da entrega da obra, porque perceba que aqui a gente está falando o seguinte, ó, isso aqui é durante, isso aqui é depois. Morar, vender e alugar é depois. Mas durante o projeto, se você, ou alguma negociação que você está envolvida, precisar colocar essa cota, né, como parte do pagamento de algo, a gente vai auxiliar você. Em que sentido? Existe um termo de cessão, onde a gente faz, através de um instrumento jurídico, a sua saída da sociedade e a entrada de outra pessoa. E claro que a definição do spread, do ágio que você vai colocar, né, face a outra pessoa para assumir o seu lugar na SPE, aí fica a critério, né, da negociação, e aí é um instrumento particular que você e a pessoa interessada vão fazer. Então, cessão é termo de cessão. Eu cedo as minhas cotas para outra pessoa entrar no lugar. Ok? Segunda pergunta que eu vi no chat ali também. Haverá impacto na área privativa pela mudança do tamanho do terreno? A resposta é não. Por quê? Porque quando o arquiteto desenhou, ele já considerou o que estava na topografia, que é o real. E a topografia real era 650. A matrícula que falava 660. Mas isso é indiferente, porque na hora que ele desenhou em cima do solo real. Tá? Então não há nenhum impacto no projeto. Mas então, é o que eu acabei de comentar, né? Se você
quer vender durante a obra, a gente fala que você está cedendo as suas cotas para outra pessoa. Se você vende, tá aqui no 4, ele já é um imóvel, ele já tem matrícula individualizada. Aí você vai lá, vende para a Dona Maria vai no banco, pega o crédito imobiliário dela e paga você. Quando você está durante o projeto, não existe uma matrícula individualizada, porque existe um capital social no qual você é sócio, ok? Mas ainda não existe o imóvel pronto, não existe a matrícula. Mas mesmo assim, e aí vem de novo aqui a seção, você pode sim, né, revender a sua posição no grupo para outra pessoa. E é claro que, como falei, né, para quem já sabe como parece fácil. Mas se não ficou ainda claro, depois pode me chamar ali no WhatsApp, ou amanhã a gente marca um café e eu explico em mais detalhes como funciona. Mas em linhas gerais é isso. Assim, se eu vender a minha cota por 200 e eu paguei 100, eu tenho um ganho de capital de 100. E se eu vender depois de pronto, o que me custou 350 por 550, eu também tenho um ganho de capital. Então, durante ou depois, não há diferença. Você tem que pagar o ganho de capital. Onde é que está a diferença? A diferença está se você é lucro presumido, aí se você está assim, na pessoa física, jurídica, administradora de bens, holding. Então, por isso que a minha opinião senta com o seu contador e analisa, né, qual é a sua diretriz estratégica em finanças pessoais. O que você quer fazer com isso? Não deixa para o final. Porque o que eu vejo assim? O tempo vai passando, daqui a pouco parece aquele formando assim, que ele recebe o caneco e fala, e agora? O que eu faço? Me formei. Então o investidor ele também não pode ser surpreendido. Ficou pronto, e agora? Vou ver o que eu faço. Não, vamos trabalhando, né, a sua decisão para que você possa ter calma e analisar o melhor momento de fazer a negociação. Então, por que hoje eu dei ênfase nessa parte tributária? Porque a gente vai fazer agora a alteração contratual, a primeira, e aí vocês vão embarcar na SPE. Então esse é o momento de você sentar com o seu contador e definir a sua estratégia de finanças pessoais para que você possa embarcar na sociedade da melhor forma possível. Pode botar na tela? Vamos lá. O meu WhatsApp é 48 99922 5553. E aí, recapitulando, né? Está em dúvida, está confuso, está inseguro, me liga, eu recebo na GPE, recebo na obra, a gente conversa. Claro que, com o passar do tempo, se a sua dúvida é sempre um boleto, eu quero o número do Pix, aí eu posso passar o contato do Renato do financeiro e ele vai continuar com você. Eu vou distribuindo durante. Agora, se for uma dúvida nova, né, aí eu vou estar sempre à disposição para orientar cada um de vocês. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então a gente vai encerrando a nossa assembleia. Lembrando que essa assembleia ficou gravada, o link vai ser disponibilizado, a gente tem uma ata que vai ser também encaminhada. E se você, durante essa apresentação, chegou em casa, ficou em dúvida, amanhã acordou, falou, por que eu não perguntei tal questão? Fica à vontade, né? A assembleia acaba, mas a prestação de contas, ela continua, tá certo? Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença da equipe da Baceto, do André Loureiro, né, do pessoal do jurídico, da Fernanda, do Dr. Carlos, certo? E agradecer também a presença de todos e dizer que a gente fica à disposição. Até mais.